Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Hoje é dia 25 de abril, data da liberação, quando as forças de liberação do país fizeram uma insurreição contra o movimento fascista e há 80 anos, no dia 25 de abril de 1945, começou essa insurreição que culminou 3 dias depois com a execução de Benito Mussolini e sua esposa em frente a um portão lá na província de Como. Até hoje tem uma plaquinha lá. Bom, estou ao vivo, estou em plantão tranquilo, como eu já falei para vocês, como sempre é. Cheguei aqui às 8, agora são 10 horas. Eu atendi um paciente que tinha uma conjuntivite viral, um suspeito. O resto foi só os outros dois, um controle pressórico, enfim, tranquilo, dentro daquela mesma rotina, sozinho aqui no posto, com Deus, acompanhando, e vamos lá. É um dos motivos de eu estar conversando aqui com vocês, primeiro para mostrar aqui em Skin the Game, mais uma vez, como funciona, o que eu estou fazendo, depois eu vou fazer um giro para vocês conhecerem essa estrutura aqui de Parábita, para falar com vocês, para não perderem o propósito de realizar um reconhecimento profissional. Vários de vocês estão ansiosos porque a prova de março houve uma alteração em relação ao padrão, mas o que eu posso lhes dizer é o seguinte, que em março do ano passado, de 2024, quando eu fiz a prova e não passei para a segunda etapa, eu não tinha tido acesso a nenhuma prova. E só não passei porque eu fiquei reprovado em cirurgia. Eu errei 3 pontos e naquela época caíram muitas questões de anatomia. Então, como muito tempo que eu não vi, eu acabei... Acho que caíram 6 questões de anatomia, eu acabei ficando reprovado. Eu não tive acesso. Eu fiquei exatos 12 anos fora da assistência, me formei em 2008, fui para a parte de gestão, e se eu passei, vocês também vão passar. Então, tire essa ansiedade, porque a prova de medicina legal mudou, não segue mais um padrão, estou preocupado. Pelo amor de Deus, quantos concursos que vocês já fizeram, quantos concursos que vocês já viram, que as provas são completamente diferentes. Não é porque as questões aqui eram Ctrl+C, Ctrl+V que serão, e não é porque houve uma alteração, principalmente do padrão de medicina legal, e que vai mudar sempre. Houve um padrão desta prova. Então, agora vai seguir um novo padrão. Pode ter certeza que eles não vão ficar inventando todas as questões todos os anos. Eu tiro essa ansiedade de vocês, tá bom? Atenção, sempre falo com os grupos, atenção com quem fala mal e está aqui. Se a pessoa fala mal da Itália, é porque está aqui, é porque não faz sentido. A qualidade de vida, a qualidade profissional é muito melhor do que no Brasil, para 99% de vocês. Então, se vocês têm dúvidas em relação ao reconhecimento profissional, façam, porque até por uma questão logística, a medicina do Brasil está cada vez pior do ponto de vista de oportunidades. Quando eu me formei, por exemplo, lá no meu estado, no Espírito Santo, haviam 2 universidades de medicina, agora nós temos 10. Então, a situação só está piorando, não tende a melhorar, vão abrir cada vez mais universidades, até porque a ideia dos grandes núcleos educacionais é abrir muitas universidades de medicina, depois fazerem IPO, cada vaga vale em torno de 2 milhões de reais no mercado. Então, se uma universidade abre 100 vagas, dali ela já está valendo 200 milhões. Então, os grandes grupos, por exemplo, de onde eu sou, a universidade tem 3 polos. Então, de cara, ela já está valendo ali os seus 600 milhões de reais, só porque abriu 3 faculdades de medicina, entendeu? Fora o que ela já valia antes, né? Só pelo curso de medicina. Então, como virou um grande business, não vai mudar, tá? Lembrando que aqui você faz o reconhecimento, depois de 3 anos você pode migrar para quaisquer países da União Europeia. Então, do ponto de vista de oportunidade de fazer uma residência, pelo amor de Deus, gente, se vocês não fizeram residência, que acho que a grande maioria de vocês, e estão vendo a dificuldade, olhem para o que está acontecendo aqui, olhem para as oportunidades. Diversos cursos sobrando vagas. Os únicos cursos, na verdade, que não sobraram vagas da Bolsa Statale foram de cardiologia, se não estiver enganado, oftalmo e cirurgia plástica. O resto, todas as outras sobraram vagas, inclusive neurocirurgia, que no Brasil é altamente concorrido, e eu estou até pensando em fazer, estou muito inclinado, tá?
Então, não mudem o propósito de vocês por opiniões contrárias, apenas façam. Eu posso garantir que vocês não vão se arrepender, não vão mesmo. Agora, se vocês ficarem esperando muito, igual foi a questão da titadinança, pode ser que haja uma alteração, entendeu? Nada é para sempre. Então, se nós temos essa janela de oportunidade, vamos aproveitar. Lembrando que aqui onde eu estou, por exemplo, nesta estrutura, esse mês algumas estruturas ficaram fechadas por falta de médicos, então faltam profissionais. O decreto até 2027, se existe o decreto, no vento, por exemplo, eles estão toda hora chamando médicos, porque faltam médicos. No sul, na Calábria, por exemplo, existe um acordo com Cuba, então tem colegas cubanos trabalhando lá, enfim. Eu vi algumas pessoas falando, porque não tem essa questão de oportunidades para trabalho. Tem sim. Tem uma mentorada que está na Lácio, tem um mentorado essa semana que recebeu proposta de especialista, tem outros mentorados que estão no norte do país, estão começando a trabalhar, alguns ainda não. É lógico, se você for para um centro que é mais desenvolvido, por exemplo, se você for para Milão, se você for para Brecha, para Torino, pode ser que haja um pouco de dificuldade, mas não é impossível. Em 1º de maio do ano, exatamente um ano atrás, eu fui contratado para trabalhar numa estrutura em Milano, Ospedale San Carlo, para começar 1º de maio, até assinei o contrato. Só que aí eu tenho uma filha disabile, né? Começou a ter meltdown, eu tive que retornar para o sul e não pude subir. Então, demanda um pouco de esforço, vocês têm que ir no LinkedIn, ir nos hospitais, eles têm uma boa visão do médico brasileiro. Lógico, peço a todos que estão aqui para fazerem um trabalho standard. Eu, por exemplo, eu tento fazer o meu melhor aqui, então os elogios da população, sou responsável com o meu turno, enfim. A gente precisa manter uma boa reputação, tá bom? Queria falar com vocês a respeito da prova, que eu já falei. Me preocupa muito, gente, eu fico muito preocupado, porque as perguntas de vocês, tanto no WhatsApp quanto nas caixinhas, são sempre em relação a criarem pontos de fricções. Que eu sempre digo que hoje, na Europa, não existe um país em que o processo é mais amigável. E entendam que o diploma é europeu. Tanto que eu até mudei o nome aqui das nossas páginas para Euromed. Euromed por quê? Para vocês terem a noção de que o currículo de vocês, o diploma de vocês, no caso, será um diploma europeu. Então, a gama de oportunidades que se abrem são enormes. Existem, por exemplo, aqui diversas companhias que fazem contratações de médicos europeus para os países da Arábia, por exemplo, os países do Oriente Médio. Então, até para o Oriente Médio você pode exercer sua atividade profissional. Eles pagam em dólar, né? Como é que é euro? Lá eles pagam em dólar, enfim. Oferecem casa. Aqui, por exemplo, vários ganharam casas. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que está lá na Lácio. Está com uma casa paga pela estrutura. Se não houvessem tantas oportunidades assim, e se não precisasse de tantos médicos, eles não dariam tantos benefícios. Atenção com esses pontos de fricções, atenção com os grupos. Eu tento mostrar para vocês, assim, na verdade, nua e crua, para convencê-los a utilizarem boas fontes de informações. Então aqui, por exemplo, eu falo e mostro, entendeu? Eu falo da prova de revalidação porque eu passei na prova de revalidação. Eu mostro com o meu dia a dia aqui, porque eu estou trabalhando aqui. Eu mostro para vocês sobre o SSM, que ninguém nunca abriu o portal aqui, igual eu abri, eu nunca vi na internet, até porque eu errei na minha escolha dos meus cursos, porque eu não conhecia como é que funcionava bem o sistema. Se alguém tivesse explicado do jeito que eu expliquei, possivelmente eu estaria no curso que eu queria, na época, que era neuropsiquiatria infantil, que a segunda opção era neurocirurgia. Os dois dariam para ter entrado, em bons locais, tá? Na Brecha, em Verona, enfim. Então, eu mostro para vocês aqui, de uma forma 100% honesta, para que vocês não percam o tempo de vocês, para vocês tomarem as decisões de vocês baseadas em informações verídicas, sem fake news, e também para mostrá-los que se existe esta oportunidade, vocês têm que aproveitar, tá bom? Porque daqui a pouco
os colegas estarem aqui fazendo provas, que nós temos um bom nível de prova, né? Graças ao nível de competição. Aí começamos a pegar as melhores vagas aqui, eles exigirem, por exemplo, quem valida do exterior tem que esperar 3 anos para fazer prova do SSN. Pouco custa, eu não duvido, apesar de existir uma normativa europeia, enfim, mas dá perturbação, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a live aqui, vocês podem ficar livres. Vou mostrar aqui rapidinho como é que é essa estrutura. Primeiro eu trouxe hoje uma garrafinha de café Stanley, muito boa. E aqui, ó, tem um consultório, né? Com a maca normal, uma recepçãozinha. E quando chega o paciente, ele clica aqui, ó, no pulsante, que é esse aqui, tá? Então ele chega no mesmo padrão das demais, eu olho pela câmera e pergunto, mas somente eu não pergunto, eu já abro direto. Tem uma outra recepção, que aqui também funciona durante o dia, outros tipos de atividades médicas. E aqui o repouso médico. Isso aqui é até bem grande. Confesso que no começo eu tinha um pouco de medo, assim, de ficar sozinho, né? Não que eu seja medroso, mas eu fico imaginando, essa noite, por exemplo, ficou uma colega. E daí eu penso assim, meu Deus, no Brasil, você deixar um homem sozinho já é arriscado. Imagine deixar uma mulher sozinha. E aqui as meninas ficam tranquilamente, não tem receio de nada, porque elas falam, nunca aconteceu nada. Tem também um outro pulsante aqui, que é um botãozinho do pânico, que aperta, se acontecer alguma coisa, a polícia vem, mas eu não estou achando, deixa eu até procurar aqui. Enfim. Aqui em relação à guarda média, sempre falei com vocês como é que funciona, né? Então a pessoa às vezes quer fazer quer aferir a pressão. Então vem aqui, a gente afere direitinho. Acordou um rapaz hoje aqui com a conjuntivite, então ele veio aqui já que o médico de base não está de plantão. E é isso, tá? As provas hoje são motivos de alerta, mas não tem necessidade. Se eu passei diante de tantas dificuldades que se eu for enumerar para vocês, vocês vão até chorar. Vocês vão passar. Quando eu fiz o meu reconhecimento profissional aqui, o meu pedido foi em 2022, porque minha esposa, praticamente, ela me chantageou para fazer, porque nem eu acreditava que eu iria passar. Não porque eu não acreditava na minha capacidade, não é isso, mas porque eu estava muitos anos longe da assistência, e é o que eu até falava para ela, Raquel, para eu poder fazer uma prova dessa, eu tenho que repetir as cadeiras, porque muitas coisas mudaram. E daí eu estudei dentro de muita dificuldade, porque na época eu tenho carteira de motorista, agora que ela vai tirar a carteira dela, que houve aquele acordo, e precisava carregar a criança para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Nós temos uma filha desable, igual eu falei, então todo dia que tem que ir na estrutura, levar, buscar, depois levar na escola, enfim. Eu fico de 8h30 até 16 horas andando para lá e para cá. Aí à noite as crianças querem brincar e a gente acaba ficando mais cansado. E eu passei com a minha insegurança, meus medos, a minha covardia muitas vezes, a minha falta de fé. Por que vocês não vão passar? A maioria de vocês aí são bem mais jovens, têm pouco tempo de medicina, formaram agora, estão com tudo fresco na cabeça, não têm filhos, às vezes têm, mas tem uma situação de familiar muito melhor do que a minha na questão de tempo, né, de conseguir gerenciar o tempo, já que, igual eu expliquei para vocês, a rotina é muito pesada para mim, até hoje é. Por que vocês não vão conseguir? Então, se você escutar o seguinte, a prova mudou, tá muito difícil, cara, já para de seguir, já nem ouve, porque isso vai te desanimar, isso aos poucos vai entrando no seu cérebro, não é? E vai minando a sua segurança, a sua fé, assim como minou a minha também naquela época. Eu fiz a prova lá em setembro, eu fiz o vídeo, eu paguei e só fui fazer que eu saí na véspera porque minha esposa de novo me chantageou. Ela me obrigou aí. Eu não tinha hotel, não tinha passagem de trem, não tinha passagem de ônibus, não tinha nada. Eu consegui uma vaga no trem, porque não tinha vaga.
Falei, ó, minha esposa, eu vou chegar lá e se tiver vaga eu vou fazer a prova em home. Se não tiver, eu volto. E, graças a Deus eu fiz essa prova e passei. Então por que vocês não vão passar? Entendeu? É lógico que hoje tem um padrão, mas esse padrão não é garantido que vai ser eterno. É lógico que hoje está facilitado, mas não é garantia que estará facilitado para o resto da vida. Por isso que eu digo, se você tem uma dúvida, requeira. Estou pensando, Ricardo, requeira. Ricardo, tem gente que cobra 20 mil euros, 20 mil reais, 5 mil euros para fazer isso. Olha, quem sou eu para botar preço no trabalho dos outros? Eu, por exemplo, que eu posso lhes dizer, se eu tivesse contratado na época, importa o preço, 5 mil, 6 mil, 10 mil, lá quando eu cheguei, teria valido a pena. Porque eu teria ganhado ao menos 2 anos e meio da minha vida, estaria agora na metade da residência. Tá? Acaba que a pessoa fica sozinha, ela procrastina, ela passa por momentos de insegurança, enfim. Eu até estou mudando aqui a nossa rotina do serviço, porque quando eu comecei era só eu, né? Então eu ficava ali cobrando o pessoal, fazendo aquele trabalho motivacional, aí eu vi que não era o suficiente. Aí entrou uma pessoa que pelo menos ela é uma outra pessoa, né? Que ela checa os documentos, ela olha a questão dos documentos, vê se está tudo ok, enfim. Mas ainda assim, os colegas passam por esses momentos, todos passam. Eu reparo que os primeiros 15, 21 dias fica na animação. Aí depois, por culpa desses malditos grupos, por culpa dessas malditas informações que vocês buscam e sem necessidade, a pessoa já começa a desanimar. Aí nisso que já começa a desanimar, aí já para de juntar documento. Aí eu fico maluco aqui, porque acaba acumulando mais pessoas, né? E o que a gente quer fazer, na verdade, é agilizar, é botar para frente para que vocês possam fazer a prova. Hoje está em tempo de quem quer fazer a prova do SSM de 26. Só que se vocês esperarem mais 60 dias para começar a juntar os documentos, não vai dar tempo, vocês vão fazer o SSM de 27. Aí pode ser que mude o maldito SSM de novo, entendeu? Mude a prova, enfim. Não façam isso. E não precisa... Realmente não precisa pagar ninguém, vocês podem fazer sozinho. Agora, não vale a pena, sob nenhuma ótica. Como eu falei, quem sou para botar preço no trabalho dos outros, cada um cobra o que quer, vocês não precisam pagar, possam realizar o processo de vocês, entendeu? Mas ter alguém ali para fazer isso é muito melhor, né? Igual eu falei anteriormente, agora eu vou botar um rapaz para até mudar essa rotina. Agora, a única coisa que eu vou querer que vocês façam, vocês assinem a procuração para ele requerer os documentos nas universidades e no CRM. Porque acaba que vocês não têm tempo, vocês ficam desanimados, vocês ficam se contaminando por um monte de informação, aí vocês param de fazer um maldito juntado de documentos. Aí quando voltam, é ruim para nós também, que às vezes o documento está vencido, enfim. Então, mais uma vez eu estou fazendo uma nova melhoria aqui na nossa prestação de serviços, tá bom? Valores, eu recebi ontem o primeiro mês aqui dos plantões que eu fiz aqui. Eu fiz 2 plantões em março. Eu até gravei para vocês, foi lá em Colepasso. Lá eu atendi acho que em torno de foram 2 plantões noturnos. Eu atendi num plantão 3 pessoas, no outro atendi 1. Eu recebi 613 euros neto é líquido. Então já foi descontado tudo, não precisei emitir nota. Então houve um desconto até maior, como foi o próprio Estado italiano via o Ministério da Saúde que me pagou, eu não fui descontado da cota B da EMPA, que é o nosso Previdência Privada. Eu fui descontado no INPS, tá? Que é o INSS daqui, através da Gestione Separata. Então o desconto é maior. Então, vamos assim dizer, 613 euros dividido por 2, 306,50 por plantão líquido, né? Plantão tranquilo, gente. É assim, até para lidar com o povo aqui, vocês sempre perguntam sobre isso, a gente fica até meio assim, né? Porque normalmente no Brasil, eu saí do Brasil em 2019, eu larguei o pronto-socorro em 2000
12 aproximadamente. Depois eu fui fazer outros tipos de trabalho. Muitas vezes havia aquele conflito, muitas vezes o paciente já chegava querendo alguma coisa, querendo um exame. Aqui não, o povo aqui é muito simples de mexer. Muito simples. Eles têm um respeito muito grande. É lógico, tem idiota? Tem idiota. Tem idiota por tudo quanto é lugar. Mas, quando você fala grosso, eles afinam. Até porque, pela lei, nós somos autoridade sanitária e qualquer problema, se a pessoa te ameaçar, é cana aqui. Não tem conversa. Então, a lei funciona. Eu até contei para vocês que em Tauriçano, foi uma estrutura que eu fiz até o último plantão noturno, em fevereiro, se eu não estiver enganado, um rapaz, janeiro do ano passado, ou foi janeiro desse ano, coisa assim, janeiro desse ano, desculpa. Um rapaz ficou nervoso lá porque ele era de Piemonte. Então, quando ele é atendido aqui no Sul, que aqui não é SUS, né? Cada região faz a sua gestão. Ele tinha que pagar um ticket de 25 euros. Aí ele ficou nervoso e ameaçou o médico. O médico chamou a polícia. 3 meses depois já tomou a condenação, 1 ano e meio de cana. Regime aberto, né? Porque não houve lesão corporal, essas coisas. Mas aí entrou a questão de caricato, de não sei o que lá, pública, esqueci o nome agora, depois eu falo com vocês. E a estrutura fechou. Então, como o médico foi para a delegacia, entre aspas, a estrutura ficou fechada e não atendeu a população. Nossa! E foi feio pro cara. Uma multa ainda, acho que de 50 mil euros, uma coisa assim. Entendeu? Então o pessoal tem medo. Tem medo porque sabe que, imagina, se uma pessoa me ameaça aqui, eu fecho a estrutura e vou para a delegacia. A população deixa de ser atendida. Cana. Entendeu? Aí depois a gente fica ouvindo no Brasil, né? Porque os países europeus, não sei o quê. Rapaz, aqui a lei funciona. Você pode ter certeza que a lei funciona. Em todos os sentidos. Feminicídio aqui, crimes contra a vida, é prisão perpétua. Não tem conversa. Tá? É isso, pessoal. Vou agilizar o resto das coisas que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu vou abrir a caixinha de perguntas. Estou à disposição. Tá bom? Lembrando sempre, faça o conhecimento profissional de vocês. Tá? As informações são públicas. Vocês podem me perguntar que eu vou respondendo também, nenhum problema. E é isso. Vamos atender aqui o nosso telefone.